Parte 2 de mais um encontro aqui entre amigos, né? Posso falar assim, como sempre, professores, colegas também de trabalho, aí no Fala Docente. E nós trouxemos hoje um procurador e um contador. Vocês fazem ideia do que é essa guerrinha dentro de qualquer órgão público, né? À minha esquerda está aqui o cara mais elegante de toda a docência, posso dizer por você e por nós, né? Nem concorre ali, está sempre à frente, né? Sempre um nível a mais que todos nós. Nem existe promoção mais sem o João. O João é o primeiro cara consumidor. Quando lá aparece alguma promoção, ele já corre me avisar, e porém já comprou tudo. Professor João Henrique, contador, se apresente, por gentileza, rapidamente, meu garoto. De novo, bloco 2. Bloco 2. Então, pessoal, meu nome é João Henrique, 23 anos já estou na área pública, quase 10 aqui na Unipública, né? Unipública e virou Uniflex agora, a Unipública né? ainda existe. Ela se tornou a mãe, a unidade mãe, isso. né? Então, estou aí já quase 10 anos na docência. Você disse que se formou com 20 e poucos anos? 22 anos. E Mais fui novo para a que área você, pública então. com 23. Eu era bancário, funcionário do Banco do Brasil, concursado como escriturário. Na época, o Banco do Estado ainda existia, então não tinha previsão nenhuma de crescimento no banco. E eu terminei minha faculdade e pensei o seguinte: bom, fiz a faculdade para isso. E o meu pai era político, e você veja como as coisas são injustas, por um lado, ou muito doidas, né? Eu sempre falava que eu nunca ia atuar na área pública. Vendo ele... Não, vendo ele envolvido com a política, nos anos 80, criança ainda, né? Então, vivi muito pouco com meu pai pela atividade política dele. O seu pai faleceu quando você tinha quantos anos? 13 anos. Pouco. E quando saí do banco, quando eu resolvi sair do banco, eu fiz um teste seletivo numa prefeitura para trabalhar como auxiliar de contabilidade, ganhando a metade do que eu ganhava no banco. No banco você era aquele cara, posso te ajudar? Não, eu era da carteira agrícola na época. No agro aí? Era no agro. É o que banco interior aí. Mas foi um lance que deu na minha vida, assim, eu falei, não, eu preciso virar a chave, né? E passei vários perrengues, bastante coisa, mas, graças a Deus, hoje eu vejo assim, que eu acho que eu fiz a escolha certa, né? E depois fui para a docência, e veio a coisa, e a gente acabou ficando conhecido a nível do Estado. Sim, você atende muitos municípios então, hoje. Né? É uma coisa interessante nesse sentido. A questão que eu vou trazer aqui, inclusive para você, é a diferença, né? Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, que possa entender desse meio da gestão pública, ou não possa entender, né? Tenha aí iniciado a carreira, a compreensão do que se aproveita de uma carreira pública e vice-versa, do que se aproveita de uma carreira privada. São assuntos tão distantes que dificilmente, a não ser pela inteligência emocional, tu conseguiria aproveitá-la. Não é mesmo que você aprendeu no banco? Conseguiu aplicar na gestão pública? Eu, na verdade, assim, a questão do banco, como eu atuo na área financeira hoje, eu não me considero mais contador de prefeitura, porque, na verdade, eu sou consultor e atuo mais na área de modernização e impactos gerenciais nos municípios. Você consegue trazer alguma coisa da área privada para dentro. Mas você falando em carreira, é uma coisa que, às vezes, quem está de fora é muito injusto com o servidor público, né? Eu sempre procuro defender o servidor público, porque a vida do servidor público não é fácil. Ele vive com uma bomba relógio na mão, né? Apagando incêndio. E eu nunca vi servidor público rico também. Nunca vi pobre, mas nunca vi rico. É a questão que fala-se assim da estabilidade. Exatamente. Né? A pessoa preza pela estabilidade. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, na questão da carreira pública. Ela limita em alguns aspectos. Está vindo essa galera nova aí que vem fazer curso e tal, que essa galera ela tende a crescer. Por mais que às vezes não tenha plano de cargo e salário, ela pula de um concurso no outro, ela começa a tentar criar um nome, que foi o que aconteceu comigo. Uhum. Né? Eu brinco assim que eu ganhei na loteria, que eu também sou concursado, mas eu tenho um concurso dos últimos que saiu no Paraná de 8 horas semanais. Né? 8 horas semanais? 8 horas semanais, é só na segunda-feira.
Mas dá conta tranquila, não é só a hora. hora, Dá conta tranquilo. Na verdade é o seguinte, depende muito, eu não gosto muito da palavra coaching, mas a gente tem que ter algumas posturas na vida de sonhar e correr atrás dos sonhos. Sim. Então, eu sou um cara assim que eu não tenho muito limite. As pessoas condenam eu. Por exemplo, ontem foi um dia que eu saí 4 horas da manhã da minha casa, eu fui na divisa com o estado de São Paulo, eu trabalhei o dia inteiro numa prefeitura, atendendo, 5 horas da tarde, eu peguei o carro e cheguei 10 horas da noite em Curitiba. Então, tem gente que não se sujeita a isso. Né? E eu falo, financeiramente, muitas vezes não compensa. Mas o que você quer na vida? Você quer dinheiro ou você quer ser conhecido? Reconhecimento, conhecido, nome. Então, tudo isso depende do que você cria. Né? Como eu falei já hoje, eu fui perseguido por alguns profissionais, um período, e eu nunca tratei aquilo como denegrir eu. Eu tratei aquilo como combustível para ser melhor que o cara. Fantástico. Então, a gente tem isso na área pública. Né? E o que acontece? Como o professor estava falando da questão da lei de licitações, a gente tem que colocar 2 coisas na cabeça. Primeiro, não é a mesma administração pública de antigamente, que era uma caixa preta. De 2012 para cá, nós temos uma lei chamada Lei 131, que foi regulamentada pelo Decreto 10.540, que é o CIAFIC, que tudo tem que estar no portal de transparência. Então, qualquer cidadão tem acesso. Eu, como estou tentando um mestrado na USP, a minha linha de dissertação é em portal de transparência. Então, não tem um portal de transparência que eu entre que eu não ache um fio de cabelo e eu não faça uma peruca. Tá? Tanto para o lado bom do gestor, quanto para o lado ruim. E aí entra processo eletrônico de licitação, entra... Toda a linha está caminhando para isso. Então, está se abrindo a administração pública. A gente fala em nível federal, sigilo disso, sigilo daquilo. Na administração municipal não tem isso. O cara, tudo que ele faz está lá no portal, em tempo real. Se não tiver em tempo real, o que acontece? O cara está usando as planilhas e está usando o passado. E a segunda coisa é assim, é uma coisa triste até de falar. Quem não aprendeu a aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Tá? Porque um tribunal de contas, uma auditoria independente, um Ministério Público, ele usa essas informações que ele tem públicas como documento legal. Então, se não tem, está irregular. Já é passível, como o professor falou, de uma responsabilização para o gestor. Então, hoje, tudo está mudando nesse sentido. E as carreiras, como você estava falando, as carreiras a gente tem que analisar até que ponto eu estou feliz. Porque eu falo assim, as pessoas às vezes condenam essa vida meio louca que eu tenho, vai para lá, vem para cá, mas eu sou feliz profissionalmente. Então, a partir do momento que a pessoa não é feliz naquilo que ela faz, ela tem que buscar. Para algumas pessoas, a estabilidade é maravilhosa, para outras, não. Então, tudo vai depender se você está feliz, se você acorda de manhã, você motivado, vai trabalhar e você diz assim, eu gosto do que eu faço. Quando tudo aquilo que você faz por obrigação não te traz agrado no teu psicológico. E eu fico imaginando, né, essa loucura de vida e ainda você fazer cruzeiros, né, cantando. Roberto Carlos. Quem não está nos assistindo, está curioso, acesse agora o link aí, dá uma olhadinha, né? De novo um close aqui, dá uma olhadinha. Vai até embaixo lá. Não, espere, vai até no pé dele, olha o pé dele lá, ó, ao cadarço, ao nível, ele combina até o cadarço, mas olha essa calça, que é tudo no lugar, Henrique. A gente não. Tem a gente fio de cabelo fora, tudo solto. Mas isso é o reflexo da vida dele. Você pode ter certeza que esse cara aí é o cara mais organizado financeiramente. Você sabe que tem uma coisa assim que é interessante. Ele tira muito sarro disso, não é sarro, isso é carinho. Ele tira muito sarro disso. E num jantar aqui da escola, eu soube do tal apelido. Né? Por off, eu soube que começou lá embaixo, né? Mas tem uma história muito engraçada disso. Que daí eu fui explicar para as meninas o porquê de usar uma roupa assim, né? Porque, queira ou não queira, aqui na frente, você tem que ter um pouco de respeito, né? E tem uma situação que a pessoa pensa assim na cabeça. Bom, se o cara tem coragem de usar uma roupa dessa, é porque o cara é bom no que ele faz, né? É verdade. Se garante. O cara se garante para esse sentido.
E o engraçado é que depois desse jantar, no outro dia, tinha 2 funcionárias com o blazer dessa cor lá embaixo trabalhando. Falou, eu vou seguir o João, eu vou mudar o uniforme, colocar esse blazer azul. Luiz Henrique, falando aqui de carreira, do que iniciamos a pauta, da relação, da diferença entre o que atua lá do judiciário, né, para o particular, e do que atua para a gestão pública. Veja você, assumindo o concurso público, acabou de se formar, pensou, que mamata, eu já sei tudo. É assim mesmo? Então, a gente tem o sonho, né, enquanto estudante, vou passar num concurso, né? Aí quando a gente assume, a gente vê que não é bem assim, né? Diferente. Quando a gente passa, a gente fala assim, agora eu se consagro, né, como diria o Milton Leite. O dia a dia é muito complexo, é muitas dificuldades aí no dia a dia, cada dia é um leão por dia, né? E é o tipo de coisa que o cidadão comum não vê. O cidadão comum, ele vê só o contra-cheque no final do mês. Ganha tudo isso para não fazer nada. O servidor público, ele é muito injustiçado, né? Quando vê, está tudo exposto, né? O professor João acabou de comentar. E tem que estar, e não estou dizendo que não tem que estar, não. Tem que estar. A gente, enquanto servidor público, a gente recebe recurso público e tem que estar lá mesmo. Não tiro a necessidade de ter. Mas isso expõe a gente de uma forma em que a gente acaba levando uma certa soma, Marajá, não faz nada. Só que, primeiro, o que a gente fez para chegar até aqui? Né? As pessoas que criticam lá de fora não passaram no concurso que a gente passou, né? Não vê a dificuldade do dia a dia, né? E a gente pensa, vou ficar rico. Não vai ficar rico, gente. Você quer ficar rico? Vai para a iniciativa privada. Né? Quem teve a oportunidade de ler O Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um clássico aí sobre a questão financeira, a história, resumindo aqui, ele tem 2 pais. O pai biológico e o pai com quem a mãe se casou depois de separar. O pai biológico, ele era um doutor, dava aula em faculdade, mas ele era um servidor público. Nunca ficou rico, né? Ele vivia bem. Não estou dizendo, o servidor público não está chorando nas pitangas. Vive bem. Não está, não. Né? Só que rico, da maneira como o cidadão comum coloca, né? O cara é procurador da Câmara, é doutor, está com o burro na sombra. Vai vendo. Só que esse procurador da Câmara, esse professor universitário, né? Meu pai e minha mãe são professores também. Meu pai era professor, minha mãe é professora, aposentada. Nunca vão ficar ricos. Quem vai ficar rico é a iniciativa privada. Onde gera riqueza é na iniciativa privada. E ele tinha um outro pai que era o pai rico, que era o pai que não tinha essa mentalidade, dessa estabilidade. Ele tinha essa inquietude que o professor João tem, e eu também tenho, de certa forma. Tanto é que eu estou aqui hoje, né? Porque eu saí de Jacarezinho ontem, 10 horas da noite, cheguei aqui às 4, para estar dando aula a partir das 9. Então, a gente tem que ter um pouco desse... Eu penso assim, primeiro, cada um faz o que quer. Está satisfeito no serviço público? Legal, ótimo, maravilhoso. Mas se você puder procurar a iniciativa privada, né, paralelamente, não deixando de lado a sua atribuição pública, eu acho bacana, porque a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não adianta eu trabalhar 35 anos naquilo que eu não gosto, porque a hora que eu acordar, daqui 35 anos, que eu tiver lá os meus 70 anos lá, sei lá, aposentado, e eu olhar para trás e falar, meu amigo, o que eu fiz da minha vida? E a gente vive... A gente vive uma vez só. Então, eu estava comentando hoje com o menino aí, eu não tenho medo, por exemplo, muitas vezes eu venho para cá de moto. Como eu venho andar 400 km de moto, de noite? Parece um monstro. Mas assim, cair uma vez só, né? Mas você não tem medo? Eu falei, gente, eu tenho medo de morrer sem ter vivido. Então, eu vou fazer o que eu gosto de dar aula, eu me realizo dando aula, eu vou dar aula. Eu gosto da palestra, eu vou dar palestra. Pago alguma? Não paga palestra e tal. Mas eu vou, por quê? É bacana buscar esse reconhecimento. A gente, enquanto servidor público, no dia a dia da gente, a gente não tem esse reconhecimento. Alguém chegou lá no teu órgão público e falou, nossa, João, hoje você fez um trabalho excepcional, você fez a diferença aqui no teu órgão, você salvou a pele aqui do presidente da Câmara. Ganhou já? Já ouviu isso? Não fez? Gente, é cada bucha que a gente tira o gestor,
que muitas vezes a gente, inclusive, é mal interpretado, Bruno. O que é o correto, eu tenho né? certeza que o professor João já escutou isso. Servidor público quer mandar na Câmara. Já ouviu isso? Porque o nosso papel... Isso. É assim, é aquela ideia da gente estar ali para orientar. Eu fiz uma faculdade, eu fiz as minhas pós-graduações, eu fiz a minha qualificação aqui na Unipública durante 10 anos. Hoje eu estou dando aula. Não, você vem né? ainda como aluno, te vejo aí frequentando. No começo do ano eu vim em um mesmo. Mas assim, eu estou ali para orientar. Eu costumo brincar lá na Câmara que eu sou um mero palpiteiro. Eu dou palpite. Quer me escutar, gestor? Ótimo, você vai estar bem. Agora que eu achei interessante. Você usa a linguagem formal para tudo ou a linguagem verbal? Porque o grande defeito do servidor público é esse. O servidor público, o que eu tenho visto? Como eu falei para vocês, passa mais de 60 pessoas na minha mão. Ninguém quer se indispor com ninguém. A própria questão da estabilidade, eu acho que traz isso. Né? Ninguém quer se indispor. E, às vezes, acontecem situações em que pode gerar um processo, pode gerar uma situação. E eu sempre pergunto isso. Você tem a linguagem formal? Não, eu não vou usar a linguagem formal. Só que daí tem um detalhe. Estourou um abacaxi, nós dois estamos envolvidos. Não temos a linguagem formal. Você vai tirar do teu e pôr no meu ou vai ficar no teu? Aí é que está. Quem paga a conta? Tá ligado aí? Essa questão de se fazer entender, né, na linguagem formal, eu procuro me abster no dia a dia ali na Câmara ali, do formalismo excessivo. Até porque, né, a minha ideia ali é orientar e muitas vezes eu estou lidando com um pessoal que não tem muitos vereadores ali que eventualmente, né, não só vereadores, o próprio cidadão que chega para tirar uma informação tem que falar a língua dele. Né? Então, eu procuro me abster desse formalismo excessivo, tem até um jeito mais descontraído no meu dia a dia lá, porque eu preciso me fazer entender. Não adianta eu pôr no papel um parecer destinado à autoridade, né, ao presidente da Câmara, para ele tomar uma decisão, se ele homologa ou não uma decisão, se ele penaliza ou não um servidor, se ele chegar na segunda linha, ele não entendeu o que eu estou falando. Né? Então, inclusive a nova lei de licitações, ele traz exatamente isso. Você tem que adotar uma linguagem nos pareceres jurídicos que você se faça entender para o cidadão, e não só o presidente na hora de tomar a decisão, porque, lembrando que... Isso, não, tem que ter atuação nossa. Não dá para, não vou mandar para o jurídico. Pode até não mandar, mas amanhã ou depois a responsabilidade é sua. Então é melhor você dividir essa responsabilidade comigo, que eu, com certeza, eu costumo brincar, não vou gastar meu réu primário com cambalacho, né? Eu tenho um nome, eu tenho uma carreira, eu tenho família, a cidade é 40 mil habitantes, então eu não quero saber de cambalacho. Quer fazer errado? Faz. Não conte comigo. Tá? No que eu puder impedir de você fazer o errado, eu vou fazer. Vai segurar. Porque não dá para compactuar. Não dá. A gente vê a necessidade pública hoje é muito grande, o déficit educacional. No meu município falta creche, por exemplo, para a criança, para a mãe poder deixar a criança para poder ir trabalhar. Então não dá para a gente jogar dinheiro fora. A gente tem que atuar, a gente tem que assumir a responsabilidade enquanto servidor público. A gente está ali para servir o público, né? Não para jogar dinheiro fora, não para dizer amém. Eu sou o cara que diz não lá. Né? Eu sou o cara fica vermelho na hora de falar não, mas não fica roxo depois na hora de pagar porque pro pessoal, assim, né? gente, a ideia não é dizer não por uma vaidade, porque quer pautar a administração da Câmara, não. Eu estou dizendo não para você não responder. Porque você... Proteção, Isso. né? Eu costumo dizer, olha, gente, eu estou aqui para te ajudar. Eu não quero tomar o seu lugar, eu não quero me aparecer, eu não quero poder, não. Eu quero fazer o meu. Para que eu sou pago? Eu sou pago para você, ordenador da despesa, não fazer alguma coisa errada que vai impactar lá na frente, para você mesmo. Porque a ação civil pública vem para você. Quem vai ter bens indisponíveis é você. Quem vai sair no jornal é você. Quem vai ter contas desaprovadas é você. Quem vai tomar multa? Você. Quem vai devolver dinheiro? Você. Eu fiz a minha parte. Agora, não quer escutar? Eu sou palpiteiro. Quer escutar? Só que é um palpite embasado, lógico. Não cair de paraquedas ali. Mas o nosso papel enquanto
Servidor lá é esse. E assim, a gente leva essa pencha de, não faz nada, não sei o quê, Marajá, né? Olha quanto ganha. Mas não sabe a dificuldade que a gente chega, que a gente não vai ver o imposto de renda, vai ver o imposto de renda. Deus me livre guarde. Que eu estou esperando, ô Lula, dá um jeito aí, Lula. Dá um jeito aí. Você prometeu, né? Mas enfim. Já aumentou. Eu não votei nele, mas tudo bem. Vamos apolitizar isso aqui. Né? É isso aí, gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vejam, aqui nós trazemos sempre colaborações de vida, em especial. Tem pessoas que já estão à frente, digamos assim, né? Para estar na área docência, estar na docência, no mínimo, a gente tem como pré-requisito o currículo, né? A sua formação, no mínimo, a sua experiência prática de alguns anos, né? Ou vários anos, e, no mínimo, a sua dinâmica, né? A sua fala, que nada mais é do que essa relação da inteligência emocional, né? Eu conheci muito cara aí, doutor, que não sabe falar, que você não entende nada que o cara fala. E do contrário também, né? Muito capial, matuto, com muita sabedoria e dinâmico. Você consegue compreender, bem como você disse aqui. Traz lá um linguajar, lá para longe aquilo serve para nós. E para um cidadão, nada faz sentido, né? E, por último, com essas diversas considerações de sucesso de vida, né? Veja, aproveite isso aí. Quero que o João deixe um recado para o nosso espectador lá, que está iniciando sua carreira ou está iniciando o seu novo ciclo de modernização. Passar para o pessoal que está começando, uma coisa que me seduz muito no serviço público é amparar esse servidor para que ele não fique viciado. A convivência com o dinossauro vai deixar ele igual ao dinossauro. Então, quando vocês que estão começando, né, forem assumir alguma responsabilidade, é bom escutar a experiência, mas tire uma segunda prova, tire uma segunda opinião, vão se capacitar. A capacitação, às vezes, não é só o professor, mas a convivência inter-alunos para compartilhar os problemas, o network, né? Tudo aquilo que a vivência traz muito isso. E para quem é da administração pública, não se acomode. Como eu falei já hoje, quem não aprender pelo amor, mais dia, menos dia, vai aprender pela dor. E pela dor é ruim. Isso é caro. Bom, aqui, terminando esse programa, a gente tem sempre um recadinho, João. Tem sempre um movimento que eu faço com o braço assim, que eu deixo uma frase. Você já viu algum vídeo meu falando isso ou não? Você já fez alguns, né? Então, eu queria pedir nesse momento que nós criaremos um coro aqui, chamando aqueles que lá estão para a mudança, aqueles que lá estão para a capacitação dispostos, né? Que só venha! Valeu, obrigado, gente.